Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui. Will por aqui. O assunto de hoje é um assunto super atual. É o seguinte: o papel do líder no mundo pós-inteligência artificial. Eu sei, né, que inteligência artificial virou aí uma febre, uma coqueluche, todo mundo só fala disso, um monte de negócios, aplicativos aparecendo, todo mundo falando muito sobre a tecnologia em si, mas pouca gente falando sobre o papel do ser humano nesse mundo. Vamos imaginar o seguinte: a gente vai fazer hoje aqui um exercício de futurologia, tá? Então nós não estamos aqui com a palavra definitiva sobre isso. Estamos fazendo com vocês aqui, eu e o Will, um exercício de futurologia, tá? Não é a resposta definitiva, mas é um excelente caminho para você começar a pensar nisso. Qual o seu papel como líder? Qual o seu papel como profissional? Qual o seu papel como executivo? A gente vai te provocar nesse episódio para você se preparar para essa avalanche que vem pela frente de alteração das relações do trabalho, pois você vai precisar. Então, prepare-se antes que você precise. Aliás, isso seria um excelente nome para um livro, hein, Will? Adorei. Estamos escrevendo mais nesse exato momento, mas esse podia ser um belo nome para o livro. Prepare-se para o mundo pós-IA, pois você vai precisar. Já antes que alguém roube, hein? E é uma macro tendência, né? Essa inteligência artificial é irreversível. Não gosto, não vou... Cara, é irrelevante a minha, a sua, a nossa opinião sobre isso. Isso vai acontecer e isso só vai acelerar. E a nossa missão, né, eu pessoalmente, o Will, e da nossa empresa que a gente fundou, a Upskill, a missão é tentar imaginar, tentar prever esse futuro das relações do trabalho para os líderes, e a gente vai criar esse futuro através da preparação da liderança. Tá? Quer acrescentar alguma coisa, Will, nessa nossa longa introdução sobre o assunto? Eu gostei que você falou que muita gente fala da tecnologia, mas pouca gente fala do papel do ser humano com essa tecnologia. Como que você vai administrar? Né? Então, você trouxe aí agora há pouco imagina que todo mundo agora vai ter um carro de Fórmula 1 na mão, um acesso democratizado para a inteligência artificial. Então, aí nós bolamos aqui 3 perguntas para a gente já começar a responder, né, Gustavo? Então, imagina que todo mundo vai ter uma máquina poderosa para fazer um montão de coisa. O melhor carro do mundo. Se você fosse um piloto, tá, agora você tem o melhor carro do mundo. Todo mundo tem. E aí? Aí a gente trouxe 3 perguntas e nós vamos responder cada uma das 3, mas nós também queremos que você responda essas 3 perguntas. Que a gente vai consumindo, vai construindo opiniões de todos aqui. A primeira Responde pra gente nos comentários, né? Pra gente ter mais inputs, mais ideias, mais reflexões, mais sacadas. De repente a sua sacada é incrível. Já gravamos outro podcast em cima da sacada, né? Então a primeira pergunta é, com todo mundo com essa ferramenta poderosa, o que muda? O que vai acontecer de diferente, Gustavo? Pois é, a gente, toda vez que a gente vai gravar algum assunto, por mais que a gente conheça o assunto, né? A gente sempre faz aqui um brainstorm, a gente pesquisa. Cada episódio desse que você ouve tem uma extensa pesquisa, por mais que o assunto a gente já tenha falado exaustivamente. E a gente não falou exaustivamente. Eu acho que oficialmente, é a primeira vez que a gente está gravando. Então, o que muda daqui para frente com relação à inteligência artificial nas relações de trabalho e da liderança? Eu acho que uma primeira grande sacada que a gente tem que entender é: hard skill é importante? mas a inteligência artificial tende a nos substituir nisso daí. Cada vez mais, a não ser que seja uma pesquisa de ponta, onde você está criando um novo conhecimento. Mas não sendo isso, sendo um conhecimento já muito sistematizado, se é sistematizado, a inteligência artificial poderá substituir. Não só substituir, mas até te ajudar, né? Acelerar o processo de criação para eventualmente fazer sozinho. Então, vai ter um momento aí onde a gente vai trabalhar junto, mas o que vai importar realmente, né, vai ser a sua habilidade humana, né? Vai ser muito mais relevante do que a tua habilidade, a sua hard skill, né? Aquela habilidade de fazer algo. Né? E aí vem o medo e a ansiedade com relação ao futuro, né? Aquele medo de você não precisar ser mais um profissional, porque vai ter uma máquina que vai fazer o que você faz.
Como é que fica isso? Talvez quem está lá desenvolvendo, né, o ChatGPT, a inteligência artificial, Gemini do Google, não estão com medo do futuro porque eles estão criando aquele troço. Mas é pouca gente que está por trás do código dessas coisas. A maior parte de nós vamos ser usuários dessas coisas, né? Usuários, seja com o aplicativo que você vai desenvolver em cima, mas sempre usuários de um engine, de uma ferramenta. Então, nossa, eu não conheço ninguém que não passe pela cabeça como é que vai ter o medo de ficar obsoleto algum dia. O que eu posso fazer já, né? Mas não é só esse medo também, viu? Qual é o outro aspecto? Tem o medo da pessoa, ela tem tanta opção que isso acaba gerando uma ansiedade e a pessoa, ela fica meio desbaratinada, porque agora tem muita opção, tem muita possibilidade, são infinitas. Todo mundo pode ser qualquer coisa. Eu vou te contar um segredo, talvez você saiba, mas desde o ano passado eu estou estudando inteligência artificial. Estou estudando programação, Python, é uma coisa, eu sou engenheiro, domino, eu gosto do assunto, mas eu estou estudando para saber como coisa está sendo feita, para ter uma noção, né, para não ficar perdido nesse milharal. É verdade. E você sabe que nesse segundo aspecto que você colocou, nessa infinidade de alternativas e possibilidades de mundo, tem uma pesquisa que certa vez foi feita, talvez você já tenha ouvido, talvez você que está nos ouvindo aqui vai lembrar dessa pesquisa, que foi o seguinte: pegaram ali duas empresas e na premiação de final de ano, se batesse a meta, uma empresa falava assim, olha, você pode, agora você ganha uma viagem para o Havaí, tá? O cara ficava felizão da vida. Aí na outra empresa, eles davam duas opções. Você pode ir para o Havaí ou você pode ir para Cancún. Qual vocês acham que foi que grupo vocês acham que foi mais feliz, mais satisfeito, né, com a premiação? Primeiro ou segundo? Eu gosto de escolhas, então eu ficaria com o segundo, mas eu imagino que não. Sim, no primeiro momento. Mas no segundo momento, a pessoa que tinha ido pro Havaí ficava com a pulga atrás da orelha se não teria sido melhor ir para Cancún. E quem tinha ido para Cancún ficava pensando que a grama do vizinho era mais verdinha. Talvez no Havaí fosse melhor. No final das contas, o que teve só uma opção no primeiro momento estava menos satisfeito, mas no segundo momento estava mais satisfeito e vice-versa. Enfim, somos nós, humanoides, insatisfeitos por natureza. Então imagina agora que você não tem mais só duas opções. Aliás, todo mundo pode ser muita coisa daqui em diante, né? Se você imaginar que muito dos hard skills, essa barreira dos hard skills, muitas delas vão ser eliminadas. Não todas, é óbvio, mas uma boa parte delas será eliminada. E aí? Como é que vai ser esse futuro, né? E aí que vem a necessidade de você treinar cada vez mais habilidades humanas para lidar com essas incertezas, essas possibilidades, né? E se preparar para esse futuro pós-inteligência. Então, respondemos a primeira pergunta, o que muda, né? Então, queremos saber de você, deixe nos comentários, o que muda, né, no mundo pós-inteligência artificial. O que você já sentiu que mudou, o que você imagina que vai mudar. E aí temos a segunda pergunta, Augusto, que nós vamos responder aqui, qual que é o papel do líder, né? Qual é o meu papel agora, onde a máquina já faz boa parte do nosso trabalho? Exato. E acho que um dos primeiros pontos, né, sobre esse papel é o líder tem que ser o farol. Ou seja, ele tem que indicar o caminho, tem que indicar a sua visão, o propósito. Então, propósito já é alguma coisa que vem sendo falada já há algum tempo, né? Ganhou cada vez mais importância. No mundo pós-inteligência artificial, isso vai ser fundamental, porque existem tantas possibilidades de caminho, tantas alternativas. Se você não souber onde você quer chegar, aí que você não vai chegar mesmo. Você gostou da metáfora que você trouxe do líder ser o farol, porque se ele não mostra uma direção e a pessoa fica influenciada por diferentes possibilidades, você tem rotatividade de talentos na sua empresa, porque a pessoa vai querer ir para outro caminho, porque você não foi firme lá indicando o caminho que ela poderia seguir. Você vai ver relacionamentos sendo destruídos, porque tem tanta possibilidade de você viver aqui, viver ali, né? O mundo está cada vez mais globalizado, né? Então, ser esse farol, ser aquele que mostra o caminho, né? Isso muda toda a regra, né? Porque a regra mudou, mas quando você entende que você tem que ser aquele farol, você vai fazer com que poucos vão saber realmente para onde tem que ir, onde que eles têm que chegar, né? E aí que entra a resiliência, né? E você sabe, que teve uma pesquisa da McKinsey que eu gosto muito, um estudo, né, da McKinsey que eu gosto muito, que eles falam de people mais performance. Então eles categorizam as empresas em 3 grandes grupos. Uma empresa que é focada em performance, uma empresa que é focada em pessoas, people, e uma empresa que tem os dois, people mais performance.
A empresa que é focada só em performance, a tendência, meu ver, meu exercício de futurologia, é que ela fique obsoleta. Por quê? Porque a inteligência artificial vai trazer um nível de produtividade e performance excepcional, ainda mais. Se você focar só em pessoas, também é muito provável que você fique obsoleto, porque você vai ficar tão menos produtivo que a empresa que usa uma série de recursos de produtividade do IA vai ficar para trás. Então, aparentemente, só vai ter um caminho a se seguir, que é unir aquilo que o ser humano tem de melhor, que é a humanização, e aquilo que a máquina, que o software tem de melhor, que é a produtividade, a mecanização, a sistematização das coisas, né? Então eu acho que o papel do líder é fazer exatamente o que a máquina não consegue fazer, que é ser humano. Humanização, inspiração, ser aquele cara que dá direção, né, que mostra o propósito, que consegue instigar as pessoas a serem resilientes, né? Que o mundo ele não pode perder a humanidade, não pode perder essa humanização. Então o líder vai ter que ser cada vez mais humano para que a performance aumente através da humanização e não separadas. Acho que foi isso que você quis dizer em cima desse estudo. Exato. Né? Eu imagino que essa dicotomia, vou por esse caminho ou por outro, acho que não vai mais ter isso. É um caminho só. São as duas coisas, né? Senão, qual é o papel do humano nisso tudo? Se é só a performance. E o propósito, ele é algo muito forte do ser humano, né? Se a gente não conseguir entender por que você faz o que você faz, qual que é a significância do negócio, tem que ser uma significância com uma base aí nessa movimentação tecnológica forte. Você tem que sentir que tá valendo a pena você fazer, senão você não ativa a dopamina no cérebro, você não vai adiante, você não vai conseguir seguir, vai ficar chato trabalhar, não vai ter graça, a máquina pode fazer, vai ficar fazendo o quê? Então, estimular as relações, nós vamos falar um pouquinho mais sobre relações, mas humanizar as relações, trazer mais isso à frente pode mudar, ser realmente o grande papel do líder agora a partir de então. E qual é a nova fronteira, né? Porque nós seres humanos, né, a gente está sempre explorando, descortinando novas fronteiras. Então agora a gente está descortinando uma fronteira que é muito poderosa da inteligência artificial, onde você vai conseguir tratar uma quantidade de dados absurda que uma mente humana não conseguiria em muitas frentes. E você vai começar a descobrir muita coisa, prever coisas, mas baseado em dados, que antes não dava. Essa análise de dados eu acho que pode mudar completamente o jogo. A gente já vem coletando dados há décadas e agora a gente vai conseguir processar esses dados e trazer até elementos para a gente poder ser mais humanos, ser melhores humanos, né? E aí vem a terceira pergunta, que é, tá bom, todo mundo tem agora a Ferrari na mão, o Ferrari, né, que é o carro. Ferrari na mão, o Lamborghini, o McLaren, o Fórmula 1, todo mundo tem. Tá bom, democratizou, ficou baratinho, todo mundo tem na mão. Como é que você vai se diferenciar? Qual é a nova fronteira que nós, humanos, humanoides, vamos ter que desbravar, adentrar? Então a gente criou aqui uma lista, não é finita, mas uma lista de 6 pontos, tá? 6 pontos que a gente acredita fortemente que você vai poder se diferenciar daqui para frente como um líder que vai se destacar para conduzir à frente a sua equipe, a sua área na empresa que você trabalha ou a sua empresa. Acho que vamos lá. O primeiro ponto aí, Gus, que é quando vem para mim, como que você se diferencia, é lembrar que nós não somos máquinas. Então, se nós não somos máquinas, não somos máquinas pensantes. Nós temos emoção, mas nós temos uma outra habilidade ainda muito pouco explorada, que é a intuição. Todo mundo tem insights, todo mundo tem intuição. Nosso cérebro é uma máquina muito poderosa. Ele capta muita informação através dos 5 sentidos e a gente não processa essa informação. Não tem oxigênio, não tem potência para processar tudo isso. Então a gente está sempre captando isso e eventualmente vem aquele insight, vem aquela intuição que realmente conecta tudo. Então a intuição para mim é o elemento que eu sinto no meu dia a dia, que é o que mais me diferencia no meu trabalho. Uma forma talvez mecanicista de tentar demonstrar a intuição é a seguinte: correlação é quando você tem todos os dados espalhados, você conecta os pontos, conecta dots e cria um mapa. Isso é correlação. A intuição é quando você tem quase todos os pontos, mas alguns você não tem. Você tem um mapa quase completo, sei lá, 80% está completo.
mas tem uns pontos vazios ali. O que é que aparece naquele lugar? É uma forma da gente entender a intuição no mundo dos negócios, como líder, né? É diferente de dedução, né? Dedução é outra coisa. Dedução eu tenho todos os pontos, todos esses pontos vão resultar no quê? Ah, tá, deduzir que vai resultar em tal coisa. Aqui não. Estão faltando alguns pontos ali no meio do caminho. O que preenche aquilo? Tem muitas opções, mas o que é que preenche e traz o melhor resultado lá na frente, né? Isso seria uma forma de entender a intuição, não é a única. Eu tentei aqui criar uma metáfora para traduzir racionalmente algo que não é tão lá racional, né? Como a emoção. Como é que faz uma fórmula matemática da emoção? Não tem como, mas você sabe que a emoção existe. Dá para fazermos episódios só sobre intuição, Gus. A gente adora esse assunto, eventualmente podemos trazer, que é um assunto cada vez mais bem falado. E cada vez mais falado no mundo dos negócios, né? É verdade. E isso está conectado ao segundo ponto, que é do autoconhecimento. Aliás, o Harari, no seu livro 21 lições para o século XXI, onde ele fala muito, né, desse futuro robotizado, menos humanizado por conta da inteligência artificial, e ele fala que o ser humano ele vai ter que exercer cada vez mais o seu papel. E um dos seus papéis é o autoconhecimento, né? Para você começar a entender, dominar e alavancar toda a força do inconsciente humano, onde a gente tem um monte de coisas gravadas ali que ora nos ajudam, ora nos atrapalham, né? E quando a gente começa a cavar fundo nesse autoconhecimento, a gente começa a alavancar o lado, teoricamente, nos conduziria para um lado não muito bom, e que a gente canaliza como se fosse um rio muito forte, que está desembolcando ali, destruindo uma cidade, e você consegue canalizar e colocar aquela energia para um outro lado, para uma energia, para produzir energia, né? Uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então, seria uma metáfora para esse autoconhecimento. Eu esqueci o nome de um autor que eu vi esses dias, um psicanalista famoso, americano, que estava falando exatamente sobre isso. O dia que o ser humano aprender a canalizar, a catapultar todo o inconsciente dele para o consciente, que é uma outra forma de se descrever autoconhecimento, ele vai alavancar muito mais. Então a gente vai ter que dedicar muito, a gente vai ser impelido a dedicar muito mais tempo ao autoconhecimento, pois o conhecimento de hard skills, um computador vai fazer, sabe? Então, o que a gente vai fazer do nosso tempo é uma nova reflexão sobre o papel na vida, né? E eu fico feliz, Gus, porque eu tenho dedicado já as últimas 2 décadas para isso, então estou no caminho certo, dá uma satisfação. Pois é, que a gente não jogou fora 20 anos, né, de estudo. Bom, aí vem o terceiro ponto aí, que é os relacionamentos. Cada vez mais trabalhar em cima de relacionamentos saudáveis, com menos toxicidade, com mais humanização nos relacionamentos. Então essa diferenciação, na medida que você entende a sua intuição, se conhece cada vez mais, as suas relações elas podem ficar muito mais poderosas e permitir que você trabalhe, performe muito melhor como um elemento de diferenciação. E aí tem um ponto que eu não tinha pensado ainda, acabei de pensar, vê se você concorda comigo. Porque a gente vai falando aqui, vai aprendendo com a gente mesmo, né? Então vai gerando aí as correlações. Fiquei pensando aqui, é muito provável, não vou colocar a certeza absoluta, mas é muito provável que uma grande empresa, e uma empresa iniciante, uma startup, comece a ter o mesmo poder de execução, porque os dois vão ter a Ferrari na mão. Não vai ser caro ter uma Ferrari como hoje é. Se isso posto é assim, e relacionamento é um negócio muito importante, assim como os valores da empresa, o propósito da empresa, se você tem uma mente brilhante ali no seu time, por que esse cara vai ficar num lugar ruim, relacionamentos ruins, um ambiente pesado, um ambiente tóxico, se ele vai ter os mesmos recursos trabalhar num outro lugar de uma empresa que está abrindo, ou que ele vai abrir, entende? Então vai trazer um poder de escolha para mentes brilhantes incrível, como jamais talvez tenha ocorrido na história da humanidade. Então o lado humano vai ser muito mais importante do que o lado possibilidade, porque a possibilidade agora está na mão dos dois. Vai ter uma democratização aí ferrada entre uma grande e uma pequena. Isso já é notado nos dias atuais, né? As pessoas estão escolhendo o trabalho,
por causa do ambiente, né? Pelo ambiente, pelas relações, né? Pelos relacionamentos. É verdade. E, bom, aí vem networking. Óbvio que isso é uma habilidade humana. Nunca vi um computador fazer networking. Talvez alguém invente, mas acho que não, porque precisa do ser humano conversando com o ser humano. E isso vai ser cada vez mais fundamental. A gente não compra de empresas, a gente compra as coisas de pessoas. Então, essa questão vai ser muito, muito, muito ainda mais importante do que já é, né? Tem coisas que precisam de uma coisa presencial, pessoal, precisam daquele seu toque, precisa pagar um jantar, né? Você precisa daquele processo de sedução, seja nos negócios, onde quer que seja, tem que ter aquela interação que ela está nas entrelinhas, ela não está nas palavras direto, né? O network ele é poderoso nisso. Verdade. Aí vem o quinto ponto, que é o aprendizado contínuo. A gente já fala disso toda hora. E aí, nossa, num mundo com a inteligência artificial plenamente difundido, vai ser ainda mais importante, né? E esse aprendizado contínuo, de novo, não é só de hard skill, é de tudo. Aprendizado contínuo, inclusive, de si mesmo. Nós gravamos um podcast específico sobre autossuperação e o aprendizado contínuo foi você aprender todo dia uma coisa nova, né? Foi uma das lições que a gente deixou ali para serem treinadas, né? E a última, Gustavo, que eu achei a mais brilhante. Com esse negócio de inteligência artificial, existe uma tendência, né, de a gente se fechar num casulo. Não, sou autossuficiente, eu faço tudo aqui, tal, tenho minha Ferrari. Só que um monte de Ferraris juntas produzem muito mais. Então, a capacidade de colaboração, né, produzir equipes colaborativas que se interagem e 1 mais 1 dá 5, para mim isso também vai ser um pulo do gato, isso daí. E é uma habilidade humana. Exato, né? É uma capacidade de produzir uma equipe muito colaborativa, né? Então ainda tem que ser fomentado isso. Então o trabalho intencional, né, em time tem que ser fomentado. E a gente tem um programa específico que faz isso, né, Gus? Que ajuda as pessoas a conseguirem criar essas equipes. Tem um framework bem descrito, tema do nosso segundo livro também, né? Que já está saindo. É verdade. Bom, e fechamos aqui esse episódio onde a gente fala sobre o que muda com a inteligência artificial, qual que é o papel do líder e como que o líder se diferencia. Então, acho que a gente trouxe alguns insights legais, mas, como o Gus falou, isso não é fato, é nossa visão, é nossa experiência, e nós queremos saber a sua opinião. O que muda para você nesse mundo pós-inteligência artificial? Qual que é o papel do líder e como que você se diferencia? Boa. Vou ficar feliz de ver seu comentário. É isso aí. Espero que tenham gostado desse assunto. Foi muito divertido para a gente falar sobre ele. Demorou muito mais podcast do que normalmente dura e daria para ficar aqui batendo papo ainda há muito tempo. Mas a gente vai parar por aqui e deixar para vocês aí um grande abraço. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande